Olá, alunos das primeiras séries A e B. Vamos dar início à nossa aula de Sociologia. Nós vamos falar sobre uma das obras do sociólogo Émile Durkheim. Nós já estudamos sobre esse sociólogo alguns temas. Da aula passada nós estudamos sobre o que é fato social, o que são fatos sociais, já estudando sobre a teoria dele relacionada à educação, a sociologia e a educação. E hoje nós vamos falar sobre uma das obras dele de extrema importância para a sociologia, que é conhecida como o Suicídio, um livro, né, que ele escreveu, um livro chamado Suicídio. Ele escreveu esse livro no século XIX, em 1897. Além dessa obra dele de destaque, né, que é o Suicídio, que nós vamos falar hoje sobre, ele escreveu também um livro muito importante, conhecido como Divisão do Trabalho Social, a Educação e a Sociologia, o que são fatos sociais, e muitas outras obras. Mas hoje é conteúdo de vocês do segundo bimestre, né? A gente falar sobre essa obra, O Suicídio. Então, vamos lá. Antes da gente começar a falar, eu vou dar uma recapitulada. Émile Durkheim foi um sociólogo que nasceu em 1858, né? Na França. E ele nasceu numa região de muito conflito, que tinha muitos conflitos no século XIX. Essa região é chamada Alsácia-Lorena, que era uma região que era disputada pela França e a Alemanha. Então, teve guerras, conflitos lá, tô disputando essa região. Então, o lugar já nasceu no meio de conflito. E ele aprofundou seus estudos na área da filosofia, na área da religião, porque ele queria explicar o que levava a ocorrer todos os fatos relacionados à sociedade. Porque antes a história, né, explicava os fatos, o que acontecia, as relações sociais, a sociedade em si, o comportamento da sociedade em si, tudo baseado muito na religião. E ele nasceu, né, dentro de uma família judia, e ele começou a estudar as religiões, a estudar a filosofia, a estudar para ele entender o que levava os acontecimentos dentro da sociedade, o que levava as pessoas a se isolarem, o que levava as pessoas a ter essa desigualdade social, essa divisão social na sociedade. Eu queria saber por quê. E a questão do livro, O Suicídio, o que levou o Durkheim a escrever esse livro, a curiosidade que levou ele a escrever esse livro foi porque ele perdeu um amigo, um grande amigo, no século XIX, que se suicidou. Então, ele não conformava com aquilo, ele queria entender. Por quê? Ele não suicidou porque ele tem o demônio no corpo, por exemplo, que é igual a igreja pregava. Por quê? O que levou? Para ele, a sociedade toda estava relacionada com o suicídio. Não era culpa só do indivíduo, né? Para ele, segundo Durkheim, todo caso de morte que resulta, direta ou indiretamente, né, de um ato positivo ou negativo, executado pela própria vítima, é que ela sabia que deveria produzir esse resultado. Conforme o sociólogo, né, cada sociedade está predisposta a fornecer um contingente determinado de mortes voluntárias. Então, que isso acontece no meio da sociedade, que a sociedade tem culpa. Que se a vítima chegou àquele extremo, é porque tem alguma coisa relacionada ao convívio social. Então, ele começou a estudar, a fornecer dados, a levantar os motivos, por quê, né? Quais são os fatores que a sociedade leva, que a sociedade colabora para uma pessoa suicidar. Para ele, o indivíduo que suicida não suicida só por culpa dele, a sociedade está totalmente envolvida nessa questão. Então, ele começa a pesquisar e a escrever esse livro. Então, vamos lá.
Para ele, cada sociedade possui a cada momento da sua história uma atitude definida em relação ao suicídio. E que há 3 tipos de suicídio, segundo a etimologia de Emile Durkheim. Então vamos tentar entender quais são esses 3 tipos de suicídio, segundo a teoria de Emile Durkheim. Taxa de suicídio. Uma das coisas que ele descobriu na época, que as taxas de suicídio são maiores entre os viúvos, solteiros, divorciados do que em pessoas casadas. Ele foi buscar a pesquisa relacionada a isso. Né? Por que essa taxa é maior entre os viúvos, solteiros, divorciados? Esse tipo de suicídio para ele era o suicídio egoísta. Era um dos tipos de suicídio é aquele em que o ego individual se afirma demasiadamente face ao ego social, ou seja, há uma individualização desmesurada e as relações entre os indivíduos e a sociedade se afrouxam e faz com que o indivíduo não veja mais sentido na vida, não tenha mais razão para viver. Então, para ele, as pessoas, quanto mais se isola, mais vive sozinha, mais fica sozinho e não vive em sociedade, não conversa, não troca ideia e não tem amigos, né? Por isso que ele fala que a taxa é maior entre os viúvos, os solteiros e os divorciados, entre as pessoas só, porque para ele ninguém nasceu para viver sozinho. Nós temos que viver em comunidade, nós temos que ter amigos, nós temos que ter enturmar, dividir os nossos problemas. Então, quando a pessoa deixa de ter essa relação com as pessoas, ela chega à depressão. Então, isso a gente conhece muito na nossa sociedade hoje. A depressão é muito comum, porque as pessoas estão se isolando cada vez mais. Então, para o Durkheim, esse tipo de suicídio é o chamado suicídio egoísta. Então, vamos lá. E para ele também, que faz parte também desse suicídio egoísta, são as pessoas que não têm filhos, sozinhos, que não dividem, que não têm família. Para ele, a família é muito importante, para a pessoa não se sentir só. E também uma conclusão que ele chegou, que o suicídio era maior também entre os protestantes do que os católicos. Por que ele chegou nessa conclusão? Porque ele fala assim que nós, os seres humanos, não é feito para viver doutrinado, para viver oprimido. Nós temos que se sentir livres, felizes, né? Porque aí a pessoa se torna triste. E essa tristeza, essa amargura, essa doutrina que às vezes a religião vai em cima das pessoas, pode levar a pessoa a se sentir sozinha e também entrar numa depressão. Aí, os 3 tipos de suicídio, que é o que eu quero que vocês entendam direitinho. Nós já falamos do egoísta, que é a questão da individualidade, a questão da opressão, a questão de ficar sozinho, de ficar viúvo, ou de ficar solteiro, ou de não ter uma família. Todos esses motivos que levam o ser humano a se tornar uma pessoa triste, solitária, vazia e que leva ela a cometer o suicídio. O outro tipo de suicídio que ele estuda, né, que ele indica, que ele fala, é o suicídio altruísta. O que é o suicídio altruísta? É aquele no qual o indivíduo sente-se no dever de fazê-lo para se desembaraçar de uma vida insuportável. É aquela em que o ego não pertence. Confunde-se com outra coisa que se situa fora de si mesmo. Isto é um dos grupos em que o indivíduo pertence. Temos como, por exemplo, os kamikazes japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. Resumindo, o que é o suicida altruísta? É o suicida, as pessoas que se suicidam por amor a alguma causa, que na mente dele ele está fazendo a coisa certa. Ele não está fazendo uma coisa errada porque ele está morrendo em amor a alguma causa. Por exemplo, os kamikazes na época da Segunda Guerra Mundial, que eles se explodem dentro dos aviões, que é chamado kamikaze, por amor à pátria, né, que é o Japão. Isso aí já é aula de história, né, porque vocês têm que aprofundar aí para vocês entenderem. Então, eram pilotos suicidas, que se suicidavam, que se explodiam, né, em nome de alguma causa, que no caso era a causa japonesa, a Segunda Guerra Mundial. Tem os muçulmanos, que colidiram com o World Trade Center, os terroristas muçulmanos, que todo mundo já conhece essa história, que se suicidaram por amor à causa, à religião e tal. Então, o suicídio altruísta é esse, que se suicida por amor a alguma causa.
E o terceiro tipo de suicídio é o suicídio anômico. O que seria o suicídio anômico? É aquele em que ocorre em uma situação de anomia social, ou seja, quando há ausência de regras na sociedade que gera o caos, fazendo com que a normalidade social não seja mantida. Por exemplo, nós estamos vivendo agora a questão da pandemia, e é comprovado essa questão leva as pessoas a dar depressão, porque tem que ficar trancado dentro de casa, perde essa relação com os outros, não pode sair. Então, essa falta de relacionamento entre as pessoas, por causa do isolamento social, está afetando muita gente ficando doente. E então, quer dizer, se as pessoas entrarem em depressão e chegar a cometer um suicídio, esse suicídio é chamado anômico, que é gerado por causa de efeitos de algum problema da sociedade. Então, quer dizer, a pessoa que suicidou, ela não suicidou porque só por culpa dela, foi um problema gerado pela sociedade. Então, resumindo aí, Emile Durkheim divide o suicídio em 3 tipos de causas diferentes, e ele, no final, ele chega a uma conclusão, né, desse modo, que fica especificados que os tipos de suicídio e suas causas, que são, segundo Durkheim, sempre sociais. A sociedade sempre tem a ver. Ninguém suicida porque sozinho, por um motivo único. Ele teve um problema gerado pela sociedade. Ou é um problema de solidão, ou é um problema de religião, de fanatismo, que alguma religião, alguém colocou na cabeça dele que aquilo ali estava certo, dele cometer aquilo ali, ou anômico, que é uma situação gerada pela sociedade, que é o caso, por exemplo, do que está acontecendo agora, do isolamento social, da crise de 1929, que foi uma recessão que muita gente perdeu tudo que tinha, né? Então, todos esses motivos são gerados pela sociedade. Então, para ele, o suicídio, ele não é culpa só do indivíduo, ele é culpa da sociedade. Eu espero ter colaborado, né, com a minha aula aqui de sociologia, e eu gostaria que vocês, né, escrevessem no caderno de vocês o que vocês compreenderam do suicídio egoísta, do suicídio altruísta e do suicídio anômico. Eu vou deixar um textinho lá no plano de estudo para vocês fazerem a leitura e para ajudar na compreensão. Ok? Beijos, saudade de todos vocês.